buenos días, amados Muito bom dia, amigos y hermanos amados amigos e irmãos presentes. presentes. Y ahora vamos a escuchar en esta E agora vamos ocasión escutar nesta ocasião este tema que tenemos temos, la corona a coroa de las virtudes. das virtudes. Leemos en el capítulo Leiamos no capítulo 1 de Corintios capítulo 1 de Coríntios, capítulo 13, versos 1 versículo al 1 13, donde ao dice: 13, onde diz: Si yo hablase lenguas Se eu humanas falasse línguas y humanas angélicas e y angelicais no tengo amor, e não tenho vengo a amor, ser como metal que resuena, venho a ser como metal que símbolo ressoa que retiñe. Y si ou tuviese símbolo profecía que y retine. entendiese todos los E se misterios tivesse y profecia, toda entendesse ciencia, todos os mistérios y si e toda a tuviese ciência, toda la fe, e se tivesse de toda a tal fé, manera que trasladase los de tal montes, maneira que y transladasse no os tengo montes, amor, e não nada tenho soy. amor, nada Y sou. si repartiese todos mis bienes E se para dar de repartissem comer todos a os los meus bens pobres, para dar de comer aos y si pobres, entregase mi cuerpo e se para ser entregasse o meu quemado, corpo para y no ser tengo queimado, amor, e não de tenho amor, nada me de sirve. nada me serve. El amor es O amor sufrido, é sofrido, es benigno. é benigno. El amor no tiene envidia. O amor El não tem amor no inveja. es jactancioso. O amor não é No se jactancioso, envanece. No não hace se nada envanece, indebido. não No faz busca nada lo indevido, suyo. não busca o seu, No se irrita. não se No irrita, guarda rencor. não guarda rancor, No se goza de la injusticia. não se alegra da Mas se injustiça, goza de la verdad. mas se alegra da verdade. Todo lo sufre. Tudo sofre, Todo lo cree. tudo crê, Todo lo espera. tudo espera, Todo lo soporta. tudo El suporta. amor nunca O deja amor de nunca ser. deixa de ser, Pero las profecías mas se as acabarán, profecias se y acabarão, cesarán e las cessarão lenguas, as línguas, y la ciencia e a se ciência acabará. se acabará. Porque en parte Porque em conocemos parte y en conhecemos parte e em profetizamos. parte Mas profetizamos. cuando venga lo que es Mas quando perfecto, venha o que é perfeito, entonces lo que es en então parte o que é em se parte acabará. se acabará. Quando eu era niño, Quando eu era falava menino, como niño, falava pensava como menino, como niño, pensava juzgava como menino, como niño. julgava Mas como quando já menino. fui hombre, Mas quando fui homem, dejé já lo fui que homem, era de niño. deixei o que era de menino. Ahora vemos por Agora espejo, vemos por espelho, oscuramente, obscuramente, mas mas entonces então veremos cara a cara. cara a cara. Ahora conozco en Agora parte, conheço em parte, pero entonces mas então conoceré conhecerei como fui conocido. conhecido. Y ahora permanecen E agora permanecem la fe, a fé, la esperanza a y el esperança amor. e o amor. Estos tres, Estes três, pero mas el mayor de ellos o maior deles é el amor. o amor. El amor, O amor, la corona a coroa de las virtudes. das virtudes. Pueden tomar asiento si tienen la Podem la sentar-se, queiram ter a gentileza. El amor es la corona O amor é a coroa de las virtudes. das virtudes. Por eso es que Por isso é que, quando quando o ser humano estava perdido, a causa de la caída del ser humano por en el causa da huerto queda del do Edén, ser humano no horto do Éden, nos dice nos diz Dios Deus, en el Evangelio no según Evangelho San Juan, segundo São João, capítulo 3, capítulo 3, versos 14 versículos en adelante, 14 em diante. dice como Diz, Moisés levantou la E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha eterna. vida eterna. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu a seu Filho para que unigênito, todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Porque não enviou Deus a seu Filho ao mundo para condenar o mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. O que nele crê não é condenado, mas o que não crê já foi condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus.
Vejam, o que foi a primeira vinda de Cristo foi a manifestação do amor de Deus sobre o ser humano. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, à humanidade, que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, manifestado em favor do ser humano, é para a vida eterna, dando-nos a seu Filho Jesus, para que assim nos dê vida eterna, por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário. E para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna, possa receber a Cristo como seu Salvador, e lavar os seus pecados no sangue de Cristo, e serem apagados seus pecados, serem tirados seus pecados, e receber o Espírito Santo, e assim obter um novo nascimento, e obter um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia obterá, em adição, um corpo eterno, imortal e incorruptível, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque todos teremos um corpo glorificado, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam vocês que é uma manifestação do amor de Deus, do amor divino. Em Cristo, 2000 anos atrás, no cumprimento de sua primeira vinda. Por isso é que a era da vinda do Filho do Homem 2000 anos atrás não foi na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era da igreja hebraica sob a lei, senão que foi na era da pedra angular. Porque a era da pedra angular é a era da vinda do Filho do Homem. E porquanto o cumprimento da vinda do Filho do Homem é a manifestação do amor divino, expressado através de carne humana, sua era é a era de amor divino. E essa era coroa a igreja. É a coroa para a igreja hebraica em sua primeira vinda, e é a coroa para a igreja do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. A vinda dessa era é a benção maior, como era, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o mesmo Cristo é representado como a pedra angular. Vejam, a era também é a era da pedra angular. E a virtude, o amor, é a virtude que coroa. É a coroa de todas as virtudes. Portanto, é a pedra angular de todas as virtudes. E agora? Isso é assim para o ser humano, como indivíduo, e é assim para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de uma pessoa poder obter a coroa de todas as virtudes e assim ser coroada com a coroa de todas as virtudes, tem que ter passado pelas virtudes anteriores. E depois, na coroa de todas as virtudes, estão todas as virtudes, porque no amor estão todas as virtudes. No amor temos a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, o temor de Deus e o amor fraternal. Todas essas virtudes estão no amor divino. E agora, vejamos, para cada pessoa como indivíduo, o qual passa por diferentes etapas e são manifestadas nele essas etapas e essas virtudes, depois ao final, temos a promessa de receber a coroa de todas as virtudes, o amor divino, manifestado
em todos os filhos e filhas de Deus, em toda a sua plenitude. Assim como Ele manifestou as virtudes anteriores, Ele estará manifestando no último dia a virtude do amor divino. E estará coroando a cada indivíduo com o Espírito Santo em toda a sua plenitude, com a plenitude de Deus. E isso virá a ser para os escolhidos de Deus, assim como obtivemos as primícias do Espírito ao receber o batismo do Espírito Santo e obter um novo nascimento e obter um corpo teofânico da sexta dimensão. Para o último dia, obteremos a nossa transformação, se permanecemos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Mas se algum se vai adiante, não importa, ressuscitará neste tempo final, e ressuscitará em um corpo eterno, juntamente com os santos de toda a Igreja de Jesus Cristo que já partiram. E estará conosco de volta em um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E quando nós vejamos aos santos que partiram, quando ressuscitam em corpos eternos, então nós que vivemos seremos transformados. E assim estaremos coroados com a coroa de todas as virtudes, com a plenitude de Deus. Estaremos adotados, teremos a dupla porção. A porção do corpo teofânico da sexta dimensão e a porção do corpo eterno, imortal e glorificado, no qual receberemos neste tempo final. E agora, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, encontramos que já teve seu batismo como as primícias do Espírito Santo, assim como nós, ao obter o batismo do Espírito Santo e obter o novo nascimento, obtivemos as primícias. As primícias é o pagamento à vista, mas para o último dia teremos a plenitude em adição. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo obteve as primícias do Espírito Santo, manifestado o Espírito Santo em cada anjo mensageiro, de era em era. Isso foi uma manifestação não da plenitude, mas das primícias do Espírito Santo, manifestando-se de era em era através de cada anjo mensageiro, no qual esteve o Espírito teofânico da sexta dimensão, operando, manifestado em carne humana, operando o ministério correspondente a cada era. E esses são 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra. Mas tudo isso corresponde às primícias do Espírito de Deus, trabalhando por meio de um Espírito teofânico, o qual esteve manifestado em um corpo de carne, e esse foi o mensageiro de cada era, no qual esteve o Espírito Santo trabalhando. Mas para o último dia, estará trabalhando o Espírito Santo em um mensageiro da era da pedra angular, que é a era de coroa, que coroa a Igreja de Jesus Cristo, e começará com as primícias, mas depois chegará uma etapa onde adotará a esse anjo mensageiro, o transformará, e então daí em diante será em toda a sua plenitude, e teremos a plenitude de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, em carne humana, em um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E isso será a primeira ocasião em que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Espírito Santo, trabalhará um mistério em um corpo glorificado. Depois de havê-lo feito em Jesus Cristo, depois que ressuscitou Jesus Cristo. E agora podemos ver a bênção tão grande que Cristo tem para esse tempo final. Ou seja, que este é o tempo para a plenitude
do Espírito Santo para nós como indivíduos, onde seremos cheios da plenitude de Deus, seremos transformados, e então estará Cristo em nós, manifestado em nós, como filhos e filhas de Deus, com corpos glorificados. E isso será a segunda ocasião, porque a primeira foi em Jesus. E assim será também para o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo do último dia. E será a segunda ocasião em que a plenitude de Deus estará em um homem que terá um corpo imortal, incorruptível e glorificado. A primeira ocasião foi em Jesus, e a segunda ocasião será no anjo do Senhor Jesus Cristo. E com ele estará o grupo dos escolhidos do último dia, que receberá também essa bênção, a transformação de seus corpos. E estará o Espírito de Deus manifestado em toda a sua plenitude, em cada membro do corpo místico de Cristo do último dia. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e estarão em toda a plenitude de Deus também, juntamente com todos nós. Mas no tempo em que eles viveram, somente eles puderam obter até as primícias do Espírito, o qual também nós temos obtido. Mas ele prometeu que obteremos em adição a plenitude de Deus, a coroa de todas as virtudes. E agora? Vejam como este mistério da coroa de todas as virtudes se estará manifestando em nós como indivíduos e na Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes. E na Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes, na era da coroa, que é a era da pedra angular, Cristo estará manifestado no último dia. Ao adotar a seu anjo mensageiro no último dia, o adotará, e então estará Cristo manifestando nele toda a sua plenitude. E essa será a manifestação de Cristo, o anjo do pacto do Espírito Santo, em sua igreja no último dia, como a coroa de todas as virtudes, coroando a sua igreja no tempo final, no qual nós estamos vivendo. E também em nós como indivíduos, transformando-nos e dando-nos um corpo eterno e glorificado, e manifestando-se em nós em toda a sua plenitude. Portanto, o mesmo que faz conosco como indivíduos, o faz em sua igreja como corpo místico de crentes. Por isso é que as virtudes mencionadas por São Pedro em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 8, concordam com as 7 eras. E depois, o amor, que é a que é colocada no número 8, que é a era que é a pedra angular, concorda com a era da pedra angular e com o oitavo mensageiro, o mensageiro chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e capítulo 22, versículo 16, do qual no capítulo 22, versículo 16, Jesus diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. É na manifestação de Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, em sua igreja, no anjo mensageiro que ele envia, que ele coroará sua igreja como corpo místico de crentes. A coroará com o ministério de Cristo, através do seu anjo mensageiro, no qual estará operando o seu ministério de Jesus por segunda vez, e o de Elias por quinta ocasião, e o de Moisés por segunda ocasião. E assim é, como na era da pedra angular, que é a era de coroa,
a era do amor divino, a era da virtude que coroa todas as virtudes. Teremos, desde os diferentes ângulos, o cumprimento da coroa de todas as virtudes. Por isso é que o reverendo William Branham diz que o único que conquista tudo, que obtém a vitória sempre e que conquista ao mesmo diabo é o amor. Por isso é que na era do amor divino, a era da pedra angular, Cristo obterá vitória contra o anticristo. E Cristo obterá a vitória também contra a morte, em favor de todos nós, pois ressuscitará aos mortos crentes nele e nos transformará a nós, os que estamos vivendo. E assim obteremos a grande vitória. Onde? No amor divino. E na era do amor divino, que é a era da pedra angular. Os que viveram eras passadas não puderam obter a vitória contra a morte física, pois seus corpos físicos morreram. E ainda de nossos irmãos de nosso tempo, alguns também partiram. Mas restará na terra um grupo dos escolhidos de Deus do último dia que obterão a vitória ainda contra a morte física, pois seremos transformados. E então se cumprirá a palavra que está escrita com relação à morte física, a qual não terá poder contra os escolhidos de Deus, que serão transformados no último dia. Porque quando já estejamos transformados, pois não morreremos, porque é um corpo novo, imortal, incorruptível e glorificado. Diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante. E assim como trouxemos a imagem do terrenal, traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que traremos um corpo imortal, teofânico, e um corpo imortal físico, eterno e glorificado. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Mas isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Portanto, estando nós nestes corpos mortais e corruptíveis, não podemos entrar ao reino milenial e ser reis aí no milênio. Necessitamos um corpo imortal, incorruptível e glorificado, o qual Ele nos dará. Quando? Ele disse, e eu ressuscitarei no último dia. Aos quais? Aos crentes nele, aos quais partiriam, e aos que estamos vivos e permaneçamos vivos, nos transformará. E então teremos um corpo glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Continua dizendo, eis que vos digo um mistério. Lembrem que é o mistério do reino de Deus. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Não importa que uma pessoa parta, depois que tenha crido em Cristo, depois que seja um escolhido de Deus, depois que obtenha o novo nascimento. Não tem por que se preocupar se morre fisicamente ou continua vivendo para ser transformado. Um dos mortos em Cristo ressuscitem. Todos vamos ter um corpo transformado, um corpo eterno. Mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Afinal, trombeta. Por quê? Se tocará a trombeta. Essa é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, diz: enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a seus escolhidos dos quatro ângulos, desde um extremo do céu
até o outro. Estes são os mesmos anjos que ele envia no fim do século, ou fim do tempo, para realizar a colheita, onde o trigo será colhido e o joio também. O joio será atado em molhos para ser queimado no fogo, na grande tribulação, onde o fogo atômico vai ser desatado. Mas o trigo será recolhido e armazenado no celeiro de Deus. O trigo representa aos escolhidos de Deus, e o joio aos filhos do mal. Afinal, trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto corruptível se vista de incorrupção, e isto mortal se vista de imortalidade. E quando isto corruptível tenha se vestido de incorrupção, e isto mortal tenha se vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: sorvida é a morte em vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde, ó sepulcro, tua vitória? Agora vejam vocês, quando estejamos transformados, a morte foi sorvida em vitória. E aí é onde obteremos a vitória física contra a morte. Por quê? Seremos transformados e já deixaremos de ser mortais. Seremos pessoas eternas, imortais, como nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E então, veremos a Ele em seu corpo glorificado, porque nós também teremos um corpo glorificado. Assim como nós podemos nos ver uns aos outros, por quê? Porque temos um corpo mortal, corruptível e temporário. E por isso podemos ver uns aos outros. Agora, podemos compreender que para esse tempo final, vem para nós como indivíduos a coroa de todas as virtudes. Lembrem que Deus é amor. E a vinda do Espírito Santo em toda sua plenitude para o último dia é a manifestação da coroa de todas as virtudes, do amor divino. E agora, podemos ver como nós chegamos ao tempo da era da pedra angular, que é a era de coroa. É a era que coroa todas as eras. É a era da pedra angular. Portanto, nessa era da pedra angular, tudo que tem a ver com a coroa de todas as virtudes e a coroa de todas as coisas tem que ser manifestado nessa era. Por exemplo, como a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem para o último dia, é a vinda da pedra angular, a vinda da coroa. Cristo é a coroa, e Ele coroa a sua igreja, porque Ele é a cabeça de sua igreja. E agora, podemos ver onde nos encontramos neste tempo final. No corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos na era de coroa, a era da pedra angular. Para que se manifestem todas as coisas que estão representadas na era da pedra angular, todas as coisas que estão representadas na coroa de todas as virtudes. Porque a coroa de todas as virtudes, que é o amor, e Deus é amor, aí estão todas as virtudes.
E daí é onde saiu toda a criação de Deus, que é amor. Sendo que estamos na coroa de todas as virtudes, como era, não podemos esperar outra coisa senão que se manifestem todas as coisas que correspondem à coroa de todas as virtudes, as quais foram prometidas para serem cumpridas nesse tempo final. Não sabemos em que ano. Sabemos que é para o último dia, que é para o sétimo milênio. Mas não sabemos em que ano do sétimo milênio. Mas o importante é estar recebendo a palavra de Cristo. Essa palavra de coroa, que é a mensagem da era da pedra angular, a mensagem do Evangelho do Reino, sendo pregada, e com essa mensagem sendo dada a conhecer tudo o que deve acontecer neste tempo final, porque essa mensagem gira ao redor da coroa, que é Cristo, o nosso Salvador. A pedra angular gira ao redor de Cristo, a pedra angular. Ele é essa pedra angular em sua primeira vinda, e ele é essa pedra angular em sua segunda vinda. E em sua segunda vinda é que se cumpre o que o profeta Daniel interpretou ao rei Nabucodonosor, o qual havia visto uma pedra não cortada por mãos, que veio e feriu a imagem, ou seja, a estátua, que representa o reino dos gentios. A feriu onde? Nos pés de ferro e de barro cozido. E o reino dos gentios se encontra neste tempo final com os pés de ferro e de barro cozido, de barro assado. Na primeira vinda de Cristo se encontrava nas pernas de ferro, que era o Império Romano, e agora se encontra nos pés de ferro e de barro assado, no reino dos gentios. E é para este tempo final a promessa da segunda vinda de Cristo. Essa pedra não cortada por mãos, a qual, disse Daniel, que veio e feriu os pés de ferro e de barro assado, e os esmiuçou. E depois essa pedra cresceu e se fez um grande monte, um grande reino que encheu toda a terra. E esse é o glorioso reino milenial de Cristo. Agora podemos ver a bênção tão grande que nos corresponde no programa divino. A bênção de viver na coroa de todas as virtudes, como era a coroa de todas as virtudes, como a plenitude do Espírito de Deus, para ser manifestado neste tempo final, em nós como indivíduos, trazendo-nos nossa transformação e fazendo-nos iguais a Jesus Cristo, com o corpo glorificado, e fazendo-nos imortais fisicamente também, pois já somos imortais interiormente, nossa alma e nosso espírito. O corpo teofânico, o espírito que recebemos a parte de Cristo. Mas para este tempo final, em adição a essas bênçãos, ele nos dará outra bênção grande, e é um corpo eterno e glorificado, no qual nem sequer uma gripe poderá nos tocar. Assim que, adiante, servindo a Cristo, nosso Salvador, todos os dias de nossas vidas. Por quê? Nossa redenção está próxima, ou seja, a nossa transformação. A redenção do corpo está próxima. E temos que estar preparados para obter essa transformação. Lhes verei na atividade da noite, se Deus permitir, no lugar que já está assinalado. Cabem todos, não é? Miguel vai lhes dar o anúncio no auditório da Biblioteca Municipal. Quantos sabem onde é? Assim que o único que não sabe onde é sou eu. Assim que então daqui me levarão a este lugar para ali compartilhar com vocês nesta noite
na atividade pública para todas as pessoas. Bom, adiante servindo a Cristo, neste tempo final, porque estamos no tempo da coroa de todas as virtudes. Vejam vocês, o diagrama que o reverendo William Branham usou tem aqui 7 virtudes, e depois chega a era da pedra angular, chega a pedra angular, que é o amor. O amor é a coroa de todas essas virtudes, e no amor estão todas as virtudes. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o amor divino, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E logo se complete o número dos escolhidos de Deus, e logo os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós sejamos transformados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém.